Oi, tudo bem? Vamos então iniciar o nosso terceiro encontro da disciplina de Matemática Financeira. E caso você não me conheça, eu sou a professora Merris Moser e essa disciplina nós vamos trabalhar com análise de investimentos. Então veja bem, nesse nosso encontro nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode fazer os seus cálculos, né? Por exemplo, no encontro de hoje nós vamos comprar um carro. Ok? Você vai comprar um carro, um amigo seu vai comprar um carro e nós vamos ver as condições de pagamento, como que nós podemos trabalhar. E vale lembrar que nesse nosso encontro eu vou utilizar muitas fórmulas. Vou apresentar fórmulas para vocês e nós vamos utilizar. E ela não será exatamente a fórmula que está no livro, tá? Porque a fórmula que está no livro está um pouquinho mais complicado do que da maneira que eu vou te ensinar. Então, você pode utilizar essas fórmulas na sua prova, pode estudar esse conceito pelas nossas fórmulas daqui da nossa aula de hoje, tudo bem? E vai ficar bem mais simples para você entender. O que vai acabar no mesmo resultado. Só estou tentando facilitar um pouquinho a disciplina para você, tudo bem? Então, veja aqui comigo. Você será apresentado a uma série de formas de financiamento, tá? Então, veja bem, nós temos muitas formas de financiamento e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Aprenderá os cálculos de parcelas. Sabe quando você compra parcelado em 36 vezes, 48 vezes? Então, nós vamos aprender a fazer esses cálculos. Vamos verificar taxas de juros, números de parcela a financiar e com esse conhecimento você terá uma base muito boa, tá? Para aplicar profissionalmente, além de gerenciar sua vida financeira. Muito bem. Estudaremos, então, os princípios mais básicos de financiamento a longo prazo. Você lembra o que é longo prazo? Mais que 30 dias. Lembra que nós já falamos isso, né? Então, longo prazo, mais de 30 dias. Quando, por exemplo, compramos uma geladeira, um televisor, um carro, tá? Dentre outros. É claro que nós vamos ter aqui, ó, fórmulas específicas. Mas, como eu sempre digo, a fórmula está pronta. Nós não temos o trabalho de montá-la, então nossa parte é muito mais simples. Nós temos que interpretar o problema. Então, para iniciarmos a aula, eu quero que você veja o vídeo de abertura, preste atenção no que vai ser apresentado para você. Tarde, né? E todo mês a mesma coisa. Contas, contas e contas. Eu e minha esposa conversamos hoje mais cedo e chegamos à conclusão. Já passou da hora de termos o nosso próprio apartamento. E talvez você seja como a gente. Nós não temos dinheiro para comprar um apartamento à vista, então vamos financiar um. Eu estou pesquisando sobre isso agora e se você quiser eu posso compartilhar alguma das coisas que eu aprendi. Vamos lá? Bom, do básico. Se você quer comprar um imóvel, mas não tem todo o dinheiro, então recorre a um financiamento. O financiamento de uma casa ou apartamento, usado ou novo, é feito pelos bancos. O que eles fazem é pagar ao dono do imóvel o valor financiado à vista. Você que fez o financiamento, o mutuário, agora deve pagar ao banco esse valor. E vários bancos oferecem financiamento. O que diferencia um do outro são as condições. As taxas de juros, a duração dos contratos, que podem ser de até 360 ou 420 meses. E quanto do total pode ser financiado, que geralmente vai ficar entre 80% e 90% do valor. Essa porcentagem vale para imóveis novos. Para imóveis usados, o valor de financiamento é de até 70% do total. Sim, porque você vai precisar dar uma entrada, uma parcela maior logo de início, entre 10% e 20% do valor do imóvel. No Brasil, são usados principalmente dois tipos de financiamento. Muitas vezes, você pode se sentir mais confortável pagando valores fixos e definidos previamente. Isso ocorre na chamada tabela Price. Na tabela Price, os valores são fixos, mas o custo final acaba sendo bem maior do que seria pela segunda forma de financiamento, chamado Sistema de Amortização Constante, ou SAC. No SAC, as parcelas também são definidas previamente,
mas os valores são maiores no início e decrescem com o tempo. Ou seja, no saque, a amortização é mais rápida que na tabela Price. Pelo saque, o total da dívida começa a diminuir desde a primeira parcela. Pela tabela Price, a dívida na verdade aumenta no começo, porque as prestações iniciais aqui cobrem primeiramente os juros da operação e só depois de alguns anos é que o saldo total começa a cair mesmo. Vale a pena pesquisar bem, não acha? Ah, e a parcela que você vai pagar pode comprometer no máximo 30% da sua renda mensal. Outra coisa que muita gente esquece é que é preciso reservar dinheiro para pagar também o custo do contrato, o imposto de transmissão de bens imóveis e o registro no cartório. Se você se esquecer disso, pode demorar um pouco mais para o seu imóvel ser seu de verdade. É essencial planejar, prestar atenção às minúcias do contrato e saber que parcelas baixas são armadilhas para pagar maiores valores de juros. Isso vale tanto para financiamento de imóveis quanto para financiamento de automóveis, que você vai acompanhar nessa unidade. Saber calcular você mesmo as parcelas, juros e avaliar condições seria ótimo, certo? Pois é o que você começa a ver agora. Hoje é possível financiar quase tudo, como por exemplo, imóveis, carros, roupas e as compras no supermercado. As formas de financiamento ou pagamento são diversas. Pagamento tradicional, a pessoa faz a aquisição e começa a pagar as prestações em intervalos, geralmente de 30 dias. Esse é o financiamento tradicional. O financiamento com entrada, a pessoa faz a aquisição do bem e um percentual do valor desse bem é pago de forma antecipada como entrada e financia-se o saldo devedor. E o financiamento em condições especiais, onde as parcelas, ao invés de começarem a serem pagas após 30 dias, elas podem começar a ser pagas 60, 90, 120 dias após a aquisição. Existem também diversos meios de pagamento e um deles é o famoso cartão de crédito, instrumento preferido da Dona Maria. Eu acho ele prático, eu acho ele eficiente. Se eu não estou com o dinheiro na mão na hora, se eu tenho o cartão eu vou lá e compro, então eu acho ótimo. Mas ela já teve vários problemas com o uso desse cartãozinho. Agiu por impulso e perdeu o controle das compras. Já paguei juros altíssimos. Para você ter um exemplo, uma conta de 3 mil e pouco foi para quase 6 mil reais. Então, quer dizer, são juros, porque daí foi juros sobre juro. É muito alto. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e o portal Meu Bolso Feliz mostra que 83% dos entrevistados preferem pagar no cartão na hora de parcelar uma compra. Mas o consumidor brasileiro ignora os juros. Ignora ou desconhece os juros embutidos, por exemplo, naquela propaganda de carro com a suposta taxa zero, ou então nas lojas com os cartazes chamando a atenção dos clientes com as inúmeras e pequeninas parcelas ao mês. E claro, sem juros. Mas será que não tem juros mesmo? A taxa zero é uma ilusão, uma ferramenta comercial, uma ferramenta mercadológica. Ela não existe porque você sempre terá condições de negociar a aquisição à vista com desconto. E nesse caso o valor do bem ficou menor. Naturalmente essa diferença é os juros que você está pagando no parcelamento. As taxas não somente existem, mas são cobradas e variam de acordo com o bem adquirido. À medida que o bem se torna mais caro, a taxa tende a ser menor e os prazos de financiamento tendem a ser maiores. Bem atenta nesses pequenos detalhes é o caso da Ana Maria, que prefere pagar à vista para ganhar desconto e não pagar juros. Meu cartão de crédito que eu tinha, eu cancelei e vi que não me faz falta. Hoje em dia, você comprar as coisas a prazo, se você for fazer a conta mesmo, você está pagando 2 vezes a mercadoria. Na unidade 3 de Matemática Financeira, você vai aprender a calcular os valores, o número de parcelas em função de um valor pré-determinado e o valor à vista, a partir dos valores das parcelas, com ou sem entrada. Vai acompanhar situações em que há carência para o início dos pagamentos e quando os pagamentos têm início não no mês seguinte, mas dali a 2 ou 3 meses. Por fim, você vai ver como determinar a taxa de juros compostos aplicado num financiamento, através do método de Newton-Raphson. Na SR dessa unidade,
vai ser você quem vai fazer um financiamento, um veículo no valor de R$38 mil. Aqui você vai analisar cada uma das 4 propostas feitas pelo vendedor da loja de veículos. Ao confrontar essas condições com a de uma compra similar, feita por um amigo, vai precisar calcular as taxas de juros compostos e o valor das parcelas que você pagaria. Pronto para encarar essa unidade? Pois então, acesse o livro didático, as webaulas e consulte o material complementar, todos eles disponíveis no seu ambiente virtual. E não se esqueça das pré- e pós-aulas de cada sessão, certo? Bons estudos para você, que eu ainda tenho que calcular essas contas aqui. Bom, pelo vídeo, então, você viu que essa história de parcelamento, de cartão, pode ser benéfico e pode não ser também. Isso depende muito da pessoa como lida com tal situação. Mas é claro que nós já sabemos que as taxas de juros embutidas nos cartões, caso você não pague a fatura integral, são bem altas. Então é por isso que a gente vai trabalhar um pouquinho com essa ideia de parcelamento de financiamento, tá? E o que nós precisamos saber para continuarmos esse nosso encontro e continuarmos bem, né? Então aqui, ó, eu vou retomar o que eu já disse no encontro anterior. Você tem que ler com atenção, interpretar e resolver a situação, problema. Porque muitas vezes o problema não é a matemática, é a interpretação, tá? Do enunciado do exercício. E é óbvio que nós vamos trabalhar aí muito com os conhecimentos básicos da matemática mesmo. Então a gente vai ter que saber potência, ok? Temos que entender de potência. Se a gente entende de potência, nós temos que saber raiz quadrada, certo? Então nós temos aí alguns itens que são necessários. Vamos então agora imaginar aí a nossa situação. Este é mais um assunto que lhe interessará muito, pois faz parte diariamente do seu dia a dia. É comum chegar a um estabelecimento comercial com o intuito de comprar um bem e perguntarmos seu valor à vista, quando nos apresentam o financiamento. Questionamos os valores das prestações, quanto ficará se dermos uma entrada, entre outras dúvidas. Então nós aprenderemos aí a analisar de uma forma melhor para não perdermos dinheiro. Então, o que você tem que saber sobre formas de financiamento? Que nós temos a prestação antecipada, tá? Que você pode ver aqui, ó, 2, 3, 4, 5 parcelas. Mas a primeira parcela ocorre o pagamento no ato do contrato, no ato do empréstimo ou do financiamento. Ou seja, você está negociando, no momento que você fecha o contrato, você já paga a primeira parcela. Isso é uma forma de financiamento com prestação antecipada. A pós-antecipada, você tem esse período. Então, quando nós falamos de séries de prestações, nós temos períodos constantes. Todos esses períodos são iguais, tanto na antecipada como na pós-antecipada. Então, vamos imaginar que aqui, ó, são 30 dias. Então, aqui também é igual a 30 dias, aqui e aqui. Então, quando eu faço um financiamento com prestação antecipada, aqui eu já vou fazer o pagamento da primeira. Você pode verificar que na pós-antecipada, você você passa o primeiro período para depois fazer o primeiro pagamento. E nós ainda temos a prestação diferida. A prestação diferida, nós temos você já não ouviu falar daquele tipo de propaganda que fala assim, ó, você pode comprar uma geladeira em 12 vezes, tá? Só que o primeiro pagamento desta geladeira será daqui a 4 meses, por exemplo. Então, esses 4 meses é esse período de carência que nós chamamos, para depois realmente começar o pagamento. Então, aí nós temos a prestação diferida. É o seguinte, nós vamos trabalhar aí
com essas 3 formas no decorrer da nossa aula, tudo bem? No caso específico da diferida, é que vai estar bem diferente da fórmula que tem no seu livro. Só que do jeito que eu vou te mostrar, estará um pouquinho mais simples, tá bom? Então vejamos o que nós vamos trabalhar no nosso primeiro problema para podermos comprar esse carro no valor de 38 mil. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! É você que vai financiar, né? Então vejamos aqui, ó. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é de 38 mil. Então veja, o valor à vista é esse. Sendo que o seu salário é de 2.700. Então você quer comprar um veículo de 38 mil e o seu salário é de 2.700. Como você viu no vídeo, nós sabemos que o financiamento será aprovado se o valor da parcela, né, for no máximo 1/3 do salário do comprador. Então, isso é uma situação que foi colocada que para você ter condições de pagar as prestações, essas prestações têm que ser no máximo 1/3 do seu salário. E quanto é o seu salário? 2.700. Então, vamos lá, vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Você quer comprar um carro de 38 mil. Você ganha por mês R$ 2.700. E você só consegue pagar e conseguir o financiamento se a sua prestação for 1/3 do seu salário. Sendo assim, o vendedor da JK Veículos apresenta a seguinte proposta. Você pode pagar em 48 vezes mensais e iguais sobre uma taxa nominal de 18% ao ano. Bom, a situação está aí. Nós já conseguimos entender muita coisa. Agora, a proposta que ele te fez são 48 vezes, tá? Mensais iguais e uma taxa nominal de 18% ao ano. Começa aí o nosso trabalho. Primeiro, que a taxa nominal é aquela taxa que a gente chama de taxa falsa, entre aspas. Por quê? Porque não é a taxa que realmente acontece. Por isso que nós já vimos lá atrás que quando a gente tem uma taxa nominal, nós precisamos achar a taxa efetiva, que é a que realmente acontece. Então, aí nesse nosso exercício, nós já temos que fazer uma conversão de taxa nominal para taxa efetiva. Isso você já sabe, tá? Porque nós vimos no nosso encontro anterior. Tudo bem? Então, continuando, veja aqui que eu vou te passar a fórmula da prestação antecipada. Ela é um pouquinho maior do que você está acostumado, mas tudo que tem aí você já conhece. Relembrando, prestação pós-antecipada é aquela prestação que não tem entrada. Lembra que tem um período, né, para você pagar? Você, por exemplo, as prestações ocorrem de 30 em 30 dias. Então, vai passar 30 dias para você pagar a primeira prestação. Muito bem. Então, vamos lá. PMT é a prestação. PV é o capital, é o valor presente. Lembra que a gente usava ele como C? Lembra? O N continua sendo um período. Então, aqui é o número total de parcelas, o número total de prestações. E o I, que você pode identificar várias vezes, várias vezes nessa fórmula, é a nossa taxa.
Tudo bem? Então, essa é a fórmula da prestação pós-antecipada. Tudo bem? E nós temos, então, uma outra... Ah, detalhe. Toda vez que você vai usar uma fórmula, só pode faltar um elemento. Então, normalmente, você vai ter taxa e período. Então, você vai usar essa fórmula se você precisar achar a prestação e tiver o capital. Ou você quiser achar o capital e tiver a prestação. Tudo bem? Só que nós podemos utilizar na prestação pós-antecipada uma outra fórmula, que é essa daqui. Quando o exercício não te der o valor presente e te der o valor futuro. Então, o que é o valor futuro? O valor futuro, aqui ó, corrija, valor futuro é o valor depois do financiamento. Veja bem, o que significa valor futuro? Você foi lá, financiou os 38 mil em 48 vezes iguais, pagou a taxa X. Depois dessas 48 prestações, quanto que você pagou? Lá no final, quanto deu? Isso é o valor futuro. Tudo bem? Continuando então, aí nós temos aqui, ó, que você então tem esse salário de 2.700. E sabe que a parcela não pode ser superior a 1/3 do que você recebe. Então, nosso primeiro trabalho é calcular esse 1/3, tá bom? Então, vamos lá. O valor máximo da parcela é 1/3 do valor do salário. Toda vez que você vê dá, na matemática é vezes. Então, aqui, ó, 1/3 do valor do salário. Nada mais do que 1/3 vezes o valor do salário. 1/3 vezes 2.700. Então, quando a gente está multiplicando fração, numerador multiplica numerador. Se aqui não tem nada, a gente pode pôr 1. Denominador multiplica denominador, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 2.700 dá 2.700. Dividido por 3 vezes 1, 3. 2.700 dividido por 3, você tem R$900. O que esse R$900 significa para nós? Significa 1/3 do seu salário. Portanto, para que seu financiamento seja aprovado, a parcela não deverá ser superior a isso. É uma das características, né, uma das ideias que já foi passado para você quando foi apresentado a sua situação problema. Aí agora, nós vamos então pensar na taxa. Nós já sabemos que para o financiamento ser aprovado, a sua prestação tem que ser no máximo 1/3 do seu salário. Se o seu salário é 2.700, 1/3 dele é 900. Então, a prestação não pode ser maior que 900. Se der maior que 900, não vai ser aprovado. Ok? Só que lá no enunciado foi dito que a taxa era nominal. Lembra? Taxa nominal, taxa falsa. Vamos então achar a taxa efetiva. Aqui, taxa efetiva. Você já conhece essa fórmula. Onde taxa efetiva é igual a I, né? I, taxa efetiva. Aí você tem o D, que é a taxa nominal que foi dada. Na forma unitária, lembra que a gente tem que dividir por 100. O N é o período da taxa nominal em dias e o F é o período da taxa efetiva em dias. Essa fórmula você já conhece. Então, nós podemos prosseguir e a taxa nominal é de 18% ao ano, né? Só que como eu vou trabalhar com fórmula, eu preciso transformá-la na forma unitária, centesimal. Então, 18 dividido por 100 é 0,18% 0,18 ao ano. Lá na fórmula diz que o N e o F tem que ser em dias, tá? Então, eu vou transformar a taxa nominal de 18% ao ano, achando a efetiva em meses. Então, o ano tem 360 dias e eu quero a taxa efetiva em mês, então eu quero em 30 dias, tudo bem? Deixa eu voltar aqui só para eu esclarecer isso novamente.
Aqui, ó, nesta fórmula, esse N é o período da taxa nominal. Tem que estar em dias. Só que a taxa, ela não está em anos, ela não é ao ano, 360 dias. Aqui, ó, a taxa efetiva, que é o que nós queremos encontrar, nós queremos em meses. Só que se tem que estar em dias, quantos dias tem um mês? 30 dias. Por isso que aqui nós substituímos, tá? Por esses valores que eu acabei de mencionar. Então, beleza. Eu vou substituir valores. Isso aqui eu não mexo que é da fórmula, nem isso aqui. Aí, eu vou substituir o D, que é a taxa na forma unitária, o N, que é o período da taxa nominal em dias, e o F, que é o período da taxa efetiva em dias. Substituir. O que eu faço agora? Eu resolvo a fração. Então, eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Dividir isso dá 0,0005. Depois que eu fiz isso, eu tenho que resolver o parênteses. Resolvi, somei. Vou elevar a potência 30. Vou fazer esse cálculo aqui para você ver. Olha aqui na calculadora, por favor. O número é 1,0005. Essa calculadora é a científica. Aqui, ó, o chapeuzinho, como eu coloquei no fórum, elevado a 30, igual 1.015.09. Vou fazer esse cálculo aqui na calculadora HP. Vamos lá. 1.1235. Esse valor, enter. Eu vou elevar a potência 30. 30, y elevado a x. Teclo, aqui, ó. 1.015109. A mesma coisa. Muito bem. Feito a potência, nós chegamos a esse resultado. 1,01510,9. Menos 1 da fórmula. Sobra 0,0151. Que eu vou multiplicar por 100 e vou chegar na taxa efetiva de 1,5109 ao mês. Muito bem. Só que o que eu quero? A parcela. Eu estou financiando um carro que o valor à vista, o capital dele é 38 mil. Quero achar a parcela, que é o PMT. Estou parcelando num prazo de 38 meses, com a taxa de 1,5109, né? Vamos acrescentar aqui. E esse valor, na taxa unitária, nós chegamos a esse aqui. 0,9 aqui também. Vamos deixar ele aqui. Aí nós vamos substituir naquela fórmula que eu já expliquei para você. Se nós queremos achar PMT, eu estou querendo achar o quê? A prestação. Prestação. Valor presente, 38 mil, que é o valor do bem, o capital. 1 da fórmula, mais a taxa elevado a N, número de parcelas, multiplicado pela taxa. Tudo isso dividido por 1 mais taxa, tudo isso elevado a N, que são 48 vezes, menos 1. Tudo bem? Só substituir valores na fórmula. Agora, o que eu não mostrar para você, que eu não grifar, simplesmente vou copiar. Então, eu vou apagar essa tela e nós vamos resolver esse parênteses e esse parênteses. Resolvi os dois parênteses, está aqui. Agora, eu tenho que resolver a potência. Se eu pegar esse 1,015.109 elevado a 48, eu chego nesse valor. Tudo bem? Que é o mesmo do denominador. Repetir essa multiplicação e essa subtração. Agora, eu vou resolver esta multiplicação e esta subtração. Por que eu estou fazendo ao mesmo tempo? Porque é numerador e denominador, não tem problema. Fazendo a multiplicação, eu chego nesse valor e fazendo a subtração nesse valor. O que eu faço agora? Resolvo a fração, ou seja, faço essa divisão, tá? Aqui está copiado, né? Então, nós vamos fazer essa divisão. Se eu dividir esse valor, então, eu chego nesse valor aqui, ó, 0,029439.
Multiplicando esse valor pelos 38 mil, que é o valor à vista, eu vou chegar neste valor de prestação. Pode dar diferença de casas decimais de acordo com o número de casas que você utilizar. Resposta: o financiamento proposto pelo vendedor resultará em 48 parcelas mensais iguais a R$ 1.118,68. Mas já notamos que o financiamento não será aprovado, porque a parcela apresenta o valor superior a R$ 900, que é o limite dele, né? Então, veja bem, quando a gente está falando na prestação, nesse caso, para ser aprovado o financiamento, a prestação tem que ser no máximo 900, que é 1/3 do salário. Mas não rolou, né? O que aconteceu? A prestação foi 1.118. É além de 1/3 do salário. É a mais dos R$ 900. Então, essa situação já era, tá? Não vai acontecer, não será aprovado. Dificuldade? Só selecionamos valores. Vejamos o que temos pela frente. Vamos lá? Muito bem, vamos agora fazer o exercício na calculadora HP. Fazer prestação na calculadora financeira é muito rápido. Vejamos então aqui que eu vou mostrar para você. Nesta calculadora aqui, ó. Esta calculadora aqui, ó, financeira. Deixa eu subir só um pouquinho. Aqui nós temos algumas teclas que são bem interessantes. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, ó, para ficar mais fácil. Qual que é o valor que eu estou financiando, né? Que vai sair do meu bolso? 38 mil. CHS, PV, que é o valor presente, o valor do capital. Quantas parcelas? São 48 vezes, não é? 48N, que é a parcela. E a taxa, não na fórmula unitária, tá? Porque aqui não é a fórmula. 1,5109 é o meu I. O que eu quero encontrar? PMT. PMT é a parcela. 118,84. Lembra que eu falei que pode dar uma pequena divergência nas casas decimais? Então, veja, na HP, o processo é muito simples. Então, você tem a fórmula e você tem a HP. Tá? Você pode calcular da maneira que melhor lhe convier. Se na sua prova pedir para fazer pela fórmula, aí você tem que usar a fórmula. Tudo bem? E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. E agora, o que nós temos? Veja, nós vamos continuar quase a mesma situação. Acompanhe aqui comigo. O que vai mudar? Você vai financiar aquele carro de 38 mil que você quer e o vendedor te fez uma outra proposta, porque aquela já vimos que não deu, né? Então, ele vai te fazer uma proposta que continua sendo 48 vezes iguais, com uma taxa nominal de 18% ao ano, só que agora ele falou assim, ó, dá uma entrada de 20% desse valor, quem sabe já dá para você fazer esse empréstimo, né? Então, veja bem, nós vamos pensar aqui nessa entrada, e eu vou dizer uma coisa para você, no decorrer da nossa aula, você vai ver várias casas decimais, às vezes 4, às vezes 5, só para você conseguir identificar as diferenças que pode ocorrer devido a casas decimais. Óbvio que, se você estiver trabalhando numa grande empresa, estiver trabalhando com um financiamento milionário, use todas as casas decimais. Só que para você aprender, eu vou variar para que fique mais fácil.
Tudo bem? Então, vejamos, o vendedor te fez a mesma proposta, só que pediu uma entrada. O que a gente vai pensar? Essa é a fórmula que você já conhece. Eu quero achar a prestação, então eu tenho que ter o valor presente, eu tenho que ter taxa e eu tenho que ter período. Tudo bem? Essa fórmula eu já te mostrei. Caso ele queira a prestação e não tenha valor presente, ele vai ter valor futuro ou o inverso. Mas você só pode ficar com uma incógnita. Ah, por que nós estamos com essa tela aqui de novo? Porque ele continua falando em taxa nominal. Se eu tenho taxa nominal, eu tenho que achar a taxa efetiva. Essa fórmula você já conhece. Então, vamos lá. Esse cálculo nós já fizemos, mas vamos repetir, né? O que nós temos aqui? Da fórmula, 18% ao ano na forma unitária, 0,18. 360 corresponde ao período da taxa nominal, que está sendo dada ao ano. Só que a fórmula pede que seja em dias. Então, 1 ano, 360 dias. O 30 é o período que eu vou achar da taxa efetiva. Nós queremos transformar para meses porque as prestações são mensais. Então, 1 mês, 30 dias. Tudo bem? Substituindo, vamos lá. O que nós vamos fazer primeiro? A divisão dessa fração. 0,18 por 360. Resolvemos os parênteses. Depois que resolve o parênteses, eleva a potência 30, que eu já te mostrei. Feito esse cálculo, menos 1, chega esse valor. Se eu quero falar porcento, eu multiplico por 100 e nós temos aqui a nossa taxa efetiva, que nós já calculamos no bloco anterior. Aí, né, nós vamos pensar naquela entrada que o vendedor propôs. 20% do valor à vista do veículo. Qual é o valor à vista do veículo? 38 mil. Nós temos que achar 20%. 20% é 20 dividido por 100, que corresponde a 0,2. Se você multiplicar 0,2 vezes o valor à vista, que é 38 mil, você vai chegar num valor de entrada de 7.600, certo? 7.600. Aí, nós vamos pensar o seguinte, o valor à vista menos a entrada, você já conhece isso, é igual a capital, tudo bem? O capital é o valor à vista menos a entrada. Então, se a gente pegar aqui, ó, capital é igual a 38 mil menos a entrada de 7.600. O nosso capital vai ser de 30.400, é isso, né? 30.400. O que eu acabei de fazer para vocês? Lá no nosso primeiro encontro, você estudou que capital é o valor à vista menos a entrada. Então, se o valor à vista do veículo é 38 mil, eu estou dando 7.600 de entrada, eu não preciso mais considerar a entrada. Eu vou considerar o restante. O que sobrou? 30.400. Esse 30.400 que é o que eu vou financiar. Tudo bem? Então, esse vai ser o meu valor presente. Esse é o meu capital. É o financiamento que eu vou fazer. Eu não vou mais fazer sobre 38 mil. Eu vou fazer sobre 30.400. Por quê? Porque eu já dei a entrada de 7.600. Então, eu só financio o que eu ainda vou dever, tá? Então, vamos lá. Continuando, já sei que dou uma entrada de 7.600 e financio 30.400. Então, nós vamos usar a nossa fórmula. Então, aqui, ó, qual fórmula que eu vou usar das duas que eu te apresentei? Eu vou usar essa. Por quê? Porque eu quero achar o valor da prestação e eu tenho o valor presente, que é o capital. Tá? Então, agora nós vamos substituir todos esses valores na nossa fórmula. Nós vamos substituir na nossa fórmula. Então, vamos lá. O que eu quero? PMT. Tá aqui. Eu tenho valor presente, valor que eu vou financiar, 30.400. Da fórmula, ó, repete. Taxa, tem
Tem a taxa efetiva. Lembra que nós achamos já? Então, a taxa efetiva. Vou repetir ela aqui. N. Quantas parcelas mesmo? 48. Aqui também, ó. 48. Vezes a taxa. Tá aqui a taxa de novo. Menos 1 aqui embaixo. Menos 1. Substituir tudo. O que eu vou resolver agora? Eu vou limpar a tela para ficar fácil, ó. O que eu resolvo agora? Parênteses. Resolvi os parênteses? Ok. O que eu vou resolver? Potência, tá? Então, eu vou fazer esse cálculo de 1.0151 elevado à potência 48. Repetir aqui, né? Para não perdermos o fio da meada aqui, ó, estamos resolvendo a potência. Feito a potência, eu vou multiplicar pela taxa no numerador e no denominador eu simplesmente tenho que diminuir 1, não é? Então, é isso que nós vamos fazer, a multiplicação aqui e a subtração aqui. Resultou nesses dois valores que nós vamos dividir e chegamos a esse valor aqui, multiplicando pelos 30.400, que é o que eu estou financiando, eu chego numa prestação de R$ 893, né, e 76 centavos. Então, eu cheguei nesta prestação. Então, pensa comigo, se, né, o vendedor fez a proposta para ele comprar o carro de 38 mil, com uma entrada de 20%, em 48 vezes, com a taxa nominal de 18% ao ano. Nós convertemos a taxa, nós achamos a entrada, eliminamos esse valor da entrada, sobrou o financiamento de 30.400. E nós acabamos de chegar num valor de prestação de 893,76. Este valor é menor que 900. E 900 não era o máximo que ele deveria pagar para ser aprovado o contrato dele? Então, essa situação é favorável, porque ele consegue pagar. Ele dá uma entrada de 20% e tem uma prestação que cabe no seu bolso. Porque a regra é 1/3 do salário. 1/3 do salário seu é R$ 900. Então, realmente dá para ele pagar, né? Vamos então fazer esse cálculo na HP? Ó, aqui tem a tela, tá? Para você poder saber os passos de como fazer isso na HP. E aqui, ó, você pode ver que tem um link. Acesse esse link, quem não tem HP, para aprender a utilizá-lo, tá? Então, vejamos. Eu sei que eu vou financiar 30.400. Então, vou limpar a memória da calculadora. Para limpar a memória, FCLX. Quanto que eu vou financiar? 30.400. Por que 30.400? Porque você já deu uma entrada de 7.600. Então, 30.400, CHS, ele vai negativar esse número, porque é o dinheiro que está saindo, e você tecla PV, porque é o capital, o valor presente. Qual é a taxa que está sendo inserida aí? 1.5109, é isso? 1.5109. No nosso slide eu coloquei só 1.51, então eu quero mostrar casas decimais. Isso é o que para nós? Isso é taxa, é o I. E nós estamos financiando em 48 vezes, ou seja, o nosso N. E o que eu quero encontrar? O meu PMT. O que é o meu PMT? É a minha prestação. 895,07. Por quê? Porque eu usei 2 casas decimais a mais do que eu apresentei para você. Tudo bem? Eu vou refazer esse cálculo. Vamos lá. 30.400 CHS, porque vai negativar e esse valor está saindo, é o valor presente. 1.5109, que é a taxa efetiva, então é o nosso I. 48V, opa, deu errado ali, né? Então vamos lá, 30.400 CHSPV, 1.5109 é a nossa taxa. 48 vezes é o N, que é o nosso período, e nós queremos encontrar o quê? A prestação. Nesse caso, vai dar, né? Para ele pagar. Porque a prestação está menor
do que 1/3 do seu salário. Não é ele pagar, é você, né? Vai dar para você pagar, porque a prestação está menor do que R$900, que corresponde a 1/3 do seu salário. Coloquei 2 casas decimais a mais na taxa agora no cálculo para você ver que 1, 2, 3 casas decimais a mais faz toda a diferença no valor, tá bom? Então vejamos o que é o nosso próximo problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Agora, nós temos uma outra situação que você deve analisar. Nós já sabemos que a primeira não deu certo, a segunda 100% favorável. Vamos ver agora essa próxima proposta para a gente ver o que pode acontecer. O valor do veículo continua sendo 38 mil, né? Porque o vendedor não pode abaixar o preço do veículo só para te agradar. O que ele pode é mudar condições de pagamento, tudo bem? Então vamos lá. O que ele vai fazer? 48 vezes, taxa nominal de 18% ao ano, com entrada de 20%, que corresponde a 7.600, não é isso? Muito bem. Pagando a primeira após 3 meses, opa! Então aí nós estamos numa situação diferenciada. Lembra que eu falei no início desse nosso encontro de 3 formas de financiamento? Antecipada, pós-antecipada e diferida. Antecipada, você dá entrada. Pós-antecipada, você vai pagar a primeira prestação após um determinado período, tá? E a diferida, você tem um período de carência. Aquela propaganda, tipo, vamos comprar uma geladeira em 12 vezes, mas você vai começar a pagar daqui a 4 meses. Então, você tem esse período de carência. Por que é uma carência? Porque esse período não é igual aos demais. Porque uma série de pagamento, prestações, são períodos iguais. A primeira prestação ocorre hoje, a segunda daqui a 30 dias. Depois da segunda, mais 30 dias, ocorre a terceira. Mais 30 dias, ocorre a quarta. Isso é uma série de pagamento. Isso são prestações. Você vai começar a pagar, igual ele falou ali, para você, daqui a 3 meses, isso não é uma prestação. Isso é um período de carência, porque para ser uma prestação, você teria pagamentos a cada 3 meses. Né? Aí seria a prestação, ok? Então isso é uma carência. E para a gente fazer isso, nós vamos ter que trabalhar com a diferida. A prestação diferida. Eu mencionei no início da aula que o que eu vou mostrar para você está diferente do seu livro, só que está mais fácil. Ok? Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Toda vez que eu pensar em uma carência antes desses pagamentos, nós vamos denominá-la de prestações diferidas, tá? Então, vejamos o que nós temos aqui no quadro. A prestação diferida a gente faz em 2 passos, basicamente. Lembra dessa fórmula que é o montante composto? Montante é igual ao capital vezes 1 mais taxa elevado a período. Ou, montante eu substituo por valor futuro. Capital eu substituo por valor presente. Só isso. É isso que mudou aqui. Então, nós vamos fazer um cálculo utilizando o montante. Por quê? Aquele período de carência, tá? A gente vai ter que atualizar ele, porque hoje ele vale X. Daqui 3 meses, é óbvio que tem juros em cima disso. Então, eu tenho que calcular o valor futuro desses 3 meses, porque você vai começar a pagar daqui 3 meses. Então, esse valor X vai ser X
e alguma coisa, porque tem juros, tá? Feito isso, voltamos aqui. Feito isso, atualizamos o valor, nós vamos usar uma fórmula de prestação antecipada, porque aí nós vamos ter um valor presente, que é o meu capital, e vamos então calcular a prestação e vamos substituir todos esses valores. Tudo bem? Aí aqui, vamos imaginar, por exemplo, nessa prestação antecipada, eu estou mostrando para você valor presente e prestação. Aqui, essa fórmula muda porque eu não tenho valor presente, eu tenho valor futuro, tá? Pode ser que você precise dessa daí, porque eu não tenho valor presente, só tenho futuro. Então, ok, você calcula a prestação por essa fórmula. De novo taxa efetiva? Of course, porque 18% ao ano foi o que o vendedor te falou e disse que é uma taxa nominal. Só que nós já fizemos esse cálculo. Nós já não fizemos esse cálculo? Ó, nós já não sabemos que a taxa nominal, a taxa efetiva mensal é 1,5109, que ela corresponde à taxa nominal de 18% ao ano. Tudo bem? Então, vamos lá. Mas nós também já calculamos a entrada. Lembra? Entrada de 20%. Entrada 0,2 vezes 38 mil. Entrada 7.600. O capital. Nem vou colocar capital. Eu vou colocar valor presente. O que é valor presente? PV é igual a capital. É valor à vista menos entrada. Ou seja, 38 mil menos 7.600. Qual que é o meu valor presente, então? 30.400, que nós já fizemos também, né? Muito bem. Aí, nós vamos, então, agora buscar dados. Tudo que nós temos. Nós sabemos que o valor à vista do veículo é 38 mil. Nós sabemos que a entrada corresponde a 7.600. Nós queremos saber o valor da prestação. Nós sabemos que vamos pagar em 48 vezes, que a taxa efetiva corresponde a 1,5109 ao mês, que na forma unitária é 0,015109 e nós ainda sabemos que temos uma carência de 3 meses. Lembra que lá no início da aula eu falei, leia e interprete com atenção. Tudo isso está lá no enunciado, que vale 38 mil, que vai ter uma entrada de 20%, que nós calculamos ela, 7.600, que tem uma taxa nominal, então nós calculamos a efetiva, que nós queremos saber a prestação, que vai ser paga em 48 vezes, que vai entrar, a primeira parcela vai ter uma carência de 3 meses, tudo isso está lá, tá? Não inventei nada, eu só peguei dados do enunciado. Agora, voltando aqui, o que nós vamos pensar? Que nós vamos calcular o montante. Lembra que eu falei que primeiro a gente faz uma parte e depois a segunda parte? Então, vamos lá. Qual que é o valor que eu vou financiar? 30.400, porque eu dei uma entrada, lembra? Então, sobra 30.400 para eu financiar. Vou substituir na fórmula ou essa, dá na mesma. Vou achar o valor corrigido, ou seja, daqui a 3 meses, quanto corresponde 30.400? Gente, fica claro que não existe milagre. Num financiamento, ninguém vai dar dias para você pagar se não houver um juros embutido. Ninguém vai fazer uma gracinha dessas, tá? Então, vamos lá. Quanto você vai financiar? Qual o capital? Qual que é o valor presente? 30.400. Da fórmula. Qual é a taxa na forma unitária? É 0,015109. Esse 3 é pequenininho, porque é potência aqui em cima, tá? Elevado ao cubo, porque são 3 meses de carência. Nós estamos calculando só a carência agora. 30.400, somo o que está dentro do parênteses e elevo novamente ao cubo. Feito.
essa potência, eu chego nesse valor aqui, ó, 1,04601. Que eu vou multiplicar, né? Porque se não tem nada aqui é porque tem um pontinho, pelos esses 30.400. Então, daqui a 3 meses, esse 30.400 corresponde a 31.798. Lembra que eu mencionei que daqui a 3 meses, aquele valor X já não é mais X, é X e alguma coisa? Então, hoje, você financiaria, tá? Você iria financiar esse valor de 30.400. Daqui a 3 meses, esse valor corrigido, o valor vai ser 31.798 e alguma coisa. Por quê? Ninguém vai te dar 3 meses de graça. Isso é só juros simples quando é pai, mãe, irmão. Salvo isso, não ocorre. Financeiras, bancos trabalham para ganhar dinheiro, trabalham com juros compostos na maioria das vezes. Tudo bem? Então, aquele valor de 30.400 não existe mais. Ele agora é 31.798. Então, confere aqui comigo. Nós já sabemos que esse valor corrigido, que hoje é 30.400, depois da carência vai ser esses 31.798. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a prestação antecipada, tá? A prestação antecipada, a fórmula é diferente. Então, nós temos aqui, ó, outra maneira de calcular. É outra fórmula, mas a ideia é a mesma, a fórmula está aqui. O que a gente vai fazer? Qual o valor que eu estou financiando? Não é 31.798,88? Ó, só peguei 2 casas aqui para não ficar muito carregado esse slide, tá? O que eu quero achar? Prestação. Continuo querendo. 1 da fórmula, coloco aqui. Eu não posso sumir com nada daqui. Ó, 1 da fórmula, coloco aqui. Taxa, tá aqui. Quantas vezes que eu quero financiar? 48. Menos 1 da fórmula aqui no expoente e menos 1 aqui embaixo. Certo? Denominador, 1 da fórmula, mantenho. I, tá aqui. N, 48, menos 1 da fórmula, tá aqui, vezes taxa. Substituir tudo, tá? O que eu vou fazer? Primeiro, neste caso, dá pra gente mudar um detalhe, ó. Como a gente tem aqui 48 menos 1, vamos resolver esse expoente aqui primeiro. 48 menos 1, a potência passa a ser 47, tá? Na sequência, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Resolvi os parênteses, agora eu vou resolver a potência. Resolvendo a potência, menos 1 em cima, potência vezes a taxa. Resolvo isso. Eu tenho esses 2 valores que eu tenho que dividir o de cima pelo de baixo. Divido de cima pelo de baixo, chego nesse valor que eu tenho que somar com esse mais 1 da fórmula. Matemática básica. Se eu tenho uma incógnita aqui, o que eu estou querendo achar, e está multiplicando ela, esse número que está multiplicando passa para cá, dividindo. Então, 31.798,88 vai ser dividido por 34,4772, beleza? Dividir. Isso vai dar aproximadamente 922,31. Bom, se vai dar aproximadamente esse valor, nós já sabemos que isso também não vai dar certo. Essa proposta também não funcionou. Mesmo que você tenha essa carência para, começar a pagar, você viu que a prestação passou de R$900, mas o seu salário é 2.700. A regra é 1/3 do salário, 900. Deu 922 e alguma coisa. Vamos fazer na HP esse cálculo? Vamos lá. Na científica, você faria... Aqui na HP, por favor. Na científica, você faria esse cálculo, na verdade, utilizando as funções básicas de multiplicação, divisão e tudo mais. Lá, na financeira, vai se tornar muito mais simples.
Aqui nesse slide tem uma coisa diferente, porque nós estamos falando de prestação antecipada. Então, nós temos que ativar essa função aqui. Olha aqui na calculadora que eu vou te mostrar. Quando a gente faz uma prestação pós-antecipada, o visor da calculadora fica assim, ó, limpinho. Quando é antecipada, eu tenho que falar para a calculadora que eu quero fazer uma prestação antecipada. Como que eu faço isso? G, tecla aqui e tecla 7 aqui, ó, BEG, está escrito aqui embaixo. Vai aparecer BEGIN. Dessa forma, a calculadora sabe que eu estou fazendo uma prestação antecipada. G7, que é o GBEG. Porque se você olhar aqui, ó, opa, passou, aqui, ó, no 7 está escrito BEG, de BEGIN, e no 8, END. Então, sempre que você for começar o cálculo de uma prestação antecipada, G7, fechou? Acabou o cálculo? G8 para finalizar, tá? Então, aí nós vamos fazer o cálculo. Qual que era o valor mesmo o valor que eu vou financiar? 31.798,8893. Lembra que tinha todas essas casas? CHS, PV. Aí, eu vou informar que eu tenho 48 prestações, que é o N, e a taxa de 1,5109, que é o meu I. E eu quero achar o quê? PMT, que é a minha prestação. 922,33. Acabei o cálculo, G8. Saiu o BEGIN daqui. Por que você tem que fazer isso? Para a calculadora entender, ok? Para a calculadora entender que você está fazendo um cálculo que é uma prestação antecipada. Senão ela não entende. Ela não entende. O que significa essa prestação antecipada? Que você vai pagar primeirinha ali, ó, no ato do contrato. Então, você já vai pagar 922,33 ali, ó, na hora que você assinou, ok? Isso é uma prestação antecipada. Então, quando a gente tem esse período de carência, primeiro você atualiza o valor que você vai financiar para daqui, depois da carência, e faz o cálculo da antecipada, ok? Então, vamos ver qual é a nossa última, né, situação para conseguirmos comprar esse carro. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Ainda, para podermos fazer aí esse cálculo, vamos ver qual é a última situação que esse vendedor propôs para você. Vamos lá. Você sabe, opa, olha que legal, você sabe que um amigo comprou um carro de 30 mil em 48 vezes mensais iguais, com essa prestação de R$ 789,98. Só que foi em outra loja. No vídeo que você viu, ele falou assim, cuidado com as prestações baixas. Normalmente, prestações baixas, os juros são bem maiores, então fique de olho. O seu amigo comprou um carro que ele é 8 mil mais barato do que o que você está querendo comprar, no mesmo número de vezes e com uma prestação baixa, né? Então, vejamos aí, ó. Você determinará a taxa de juros. Então, agora você tem que pensar numa taxa de juros compostos que foi aplicada no financiamento do seu amigo e, então, fazer o cálculo da parcela para saber, então, né, se o valor do seu veículo com esse valor de 38 mil. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer um cálculo aí que você vai tentar encontrar esse valor da parcela que o seu amigo pagou. Aí você vai vir e vai tentar achar a prestação em cima dessa parcela que o seu amigo fez para ver se vai compensar ou não. Só que aí tem um detalhe. Quando a gente trabalha com achar taxa de juros compostos, você tem N maneiras de calcular. Você pode fazer por logaritmo, você pode fazer por interpolação.
Você pode fazer pelo método de Newton-Raphson, tem N situações para você fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse cálculo na HP, porque é muito mais fácil e muito mais rápido. E a gente não vai ter aí esse tempo todo. Mas eu sugiro que você leia o seu livro. Vou colocar aqui, ó, a página, da página 154 do livro até, 154 até a 158, que vai explicar como funciona o método de Newton-Raphson, que vai demorar muito para a gente fazer isso agora. Então, nós vamos fazer de um jeito muito mais simples, que é utilizando HP. Tudo bem? Aí, na sequência, volta lá para o quadro para mim, ó. Na sequência, nós vamos pegar aqui, ó, calcular a taxa que o seu amigo comprou o carro. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Depois nós vamos fazer o seguinte, já sabendo essa taxa, nós vamos calcular as parcelas. E um passo 3 aqui, ó, nós usaremos as prestações pós-antecipadas, porque a gente não vai dar entrada, tá bom? Então aqui, ó, nesse slide, a gente tem como calcular a taxa na HP. Uma coisa que é importante que eu diga para você, toda vez que você for usar HP, você vai deixar por último o que você quer encontrar. Nesse caso, a taxa. Vai ser a última informação que você vai inserir na HP. Então, o que nós vamos calcular ali? A taxa, o financiamento do amigo, a prestação que o amigo paga, quantidade de parcelas que o amigo paga. Aí a gente vai achar essa taxa. Então, aqui comigo na calculadora, nós vamos fazer. O amigo financiou 30 mil. Então, ó, CHS-PV. CHS-PV. 30 mil, tá? Quanto que ele paga de prestação? 789,89. Isso é a prestação. O que é prestação para nós? PMT. E nós sabemos que ele vai pagar em 48 vezes, que é o N. E nós queremos achar, então, a taxa. I. 0,999292. Ou, como está aqui no nosso slide, arredondamos para 9993. Tudo bem? Essa é a taxa de juros compostas que o seu amigo está pagando lá na outra revenda, tá bom? Aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora fazer o cálculo do seu empréstimo, tá? Só que aí nós vamos calcular o valor da prestação, ó, fica por último. O carro que você quer comprar é 38 mil, também 48 prestações. E aqui nós vamos inserir a taxa que o seu amigo está pagando, para a gente poder ver quanto que está compensando aí, se realmente o que está acontecendo ali está valendo. Então, vamos lá? Aqui comigo, ó, eu vou arredondar também o valor da taxa. Quanto que você vai financiar para o seu carro? 38 mil, certo? CHS-PV. Quantas vezes? 48 também. Qual que é a taxa? Nós vamos usar a taxa do seu amigo, 0,9993, que é o I. E vamos encontrar o PMT, que é a nossa prestação. 1.052 centavos. R$1.052. Então, aqui, ó, essa seria a sua prestação para 48 vezes, com o valor integral do valor à vista que você vai financiar, usando a taxa do seu amigo. Tudo bem? Então, o que nós fizemos agora? Veja bem, nós pegamos o financiamento do seu amigo, só que a gente não sabia a taxa que ele usou. E a gente sabe que a taxa é o ponto-chave do financiamento. É ela que vai determinar quanto de juros você vai pagar ao final desse empréstimo, tá? Então, aí o seu amigo comprou um carro de 30 mil. Ok. Pagou em 48 vezes, de 789, mais ou menos. Então, o que nós fizemos? Encontramos a taxa, usamos HP, porque a HP faz todo esse cálculo de interpolação e tudo mais, ela já faz bem mais rápido do que a gente realmente na mão, né? Achamos a taxa,
Perfeito. Aí nós fizemos o seguinte, vamos aplicar a taxa que o meu amigo usa na compra do veículo de 38 mil. Então, nós pegamos 38 mil, a taxa de 0,9993, 48 prestações. E nós achamos, então, uma prestação no valor de R$ 1.052. Aí a minha pergunta é o seguinte, lá no início da nossa aula, nós vimos que o seu salário é R$ 2.700, que para o seu financiamento ser aprovado, você só pode fazer uma prestação do valor máximo de 1/3 do seu salário, que corresponde a R$ 900. Ok? Se você está com essa taxa, com essa prestação de R$ 1.052, já não vai dar certo. Porque a regra para que o empréstimo seja aprovado é de R$ 900, ou 1/3 do seu salário. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltando aqui, ó. Vamos recapitular tudo. Você queria saber qual a proposta de financiamento que poderia ser enquadrado? Pois as parcelas do financiamento não poderiam ter valor superior a R$ 900. Por que não pode ser superior? Porque isso corresponde a 1/3 do seu salário. Pois a aprovação, né? Pois a aprovação do financiamento é limitada a 1/3 do salário, que é R$ 2.700. 2.700, seu salário, 1/3 do salário, 900. Muito bem. Lá, no nosso primeiro problema, na primeira proposta, foi dito para você pagar em 48 parcelas mensais iguais e nós achamos as prestações de R$ 1.118,63. Pensa comigo, se você só pode assumir uma prestação de até 900, isso aqui já era. Não vai ser aprovado, certo? Depois nós tivemos uma segunda proposta, que você desse uma entrada de 20%, que corresponde a 7.600, pagasse o restante em 48 vezes, mensais iguais a 894,91. Ok, isso aqui cabe para você, porque a prestação é menor que 1/3 do seu salário. Então, essa segunda proposta, para você dá, você pode encarar essa segunda proposta. Aí nós tivemos uma terceira proposta, que você também daria uma entrada de 20%, que corresponde a 7.600, que você pagaria também 48 parcelas mensais iguais a R$ 922,31 e você só iria começar a pagar daqui 3 meses. Então, veja, você tinha aquela carência. Quando você tem essa carência para começar o pagamento, nós estamos falando da prestação diferida, né? Só que, mesmo com essa carência, você não vai poder fazer aceitar essa terceira proposta. Porque a prestação fica maior do que 1/3 do seu salário. E a quarta proposta diz para você pagar 48 parcelas de R$ 1.052 noutra revenda sobre uma taxa de juros aproximada a 1% ao mês, porque é 0,9993, então aproximada. Só que também não vai dar certo, porque a prestação está acima do que você pode pagar, que no caso são os R$ 900. Portanto, tá? O financiamento que será aprovado, atendendo a sua condição salarial, é a segunda proposta, na qual poderá ser pago uma entrada de R$ 7.600, que corresponde a 20% do valor à vista, mais 48 parcelas mensais iguais a R$ 894,91. Então, aqui, ó, o que aconteceu? Você, tá, fez todos os cálculos, as 4 propostas, para verificar qual das 4 será, né, aprovada. Para ser aprovada,
tem que ser obrigatoriamente 1/3 do seu salário, no máximo o valor da prestação. Das 4, somente a segunda cabe no seu bolso, digamos assim, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos aí para o nosso último bloco da aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, aluno. Esse último bloco, para calcular a prestação que você iria pagar, que nós chegamos no valor de R$ 1.052, nós fizemos pela calculadora HP. Claro que é possível você desenvolver esse cálculo pela fórmula, porque você já fez o cálculo anteriormente nesse nosso encontro, utilizando a fórmula da prestação pós-antecipada, tá? Por que que eu não fiz agora? Porque nós tínhamos que trabalhar com essa situação de análise de financiamento, para que a gente possa entender por que somente a segunda proposta é a que você poderá, que será aceita, né, para que você compre esse veículo. Mas você já foi apresentado a fórmula, tudo bem? Da prestação pós-antecipada, que é o que nós acabamos de utilizar, tá? Então vejamos agora, aqui no quadro comigo, que você... Será que você já se sente seguro em escolher a melhor forma de adquirir o seu novo bem sem comprometer o seu salário? Então veja bem, como regra de mercado, sempre tente utilizar 1/3 do seu salário no financiamento, tá? Para que você não tenha aí, não caia naquela cilada, digamos assim, tipo cartão de crédito, que aí você se enrosca em dívidas e tudo mais, tá bom? Temos sempre que analisar as formas de prestações apresentadas, que podem ser antecipadas, pós-antecipadas ou diferidas, para sabermos qual a melhor maneira de trabalharmos com o nosso dinheiro. Veja bem, detalhe, taxa vai influenciar em todas elas. Lembrando que na diferida é aquela que você tem a carência, que primeiro você tem que atualizar o valor do empréstimo, né? Porque ninguém vai te dar uma carência e não vai cobrar nada. Não se esqueça disso. E aqui, ó, reveja alguns financiamentos que você já fez e recalcule. Isso é legal, porque às vezes, num momento, a gente faz um determinado financiamento e acha que está fazendo um negócio da China. Mas a gente nem sabia calcular financiamento. Será que realmente foi legal? Então, vamos pensar o seguinte, todos esses mecanismos que nós estudamos hoje, todas essas formas que nós estudamos hoje, trata-se de formas de financiamento. Normalmente são de longo prazo, após 30 dias. Sempre que a gente está trabalhando com essas prestações, nós estamos falando de um regime de juros compostos. Então, você tem que saber que é juros em cima de juros. É assim que funciona o regime composto. Você emprestou R$ 1.000 hoje, aí daqui a um mês atualiza os juros em cima dele. Dependendo do valor de juros, de 1.000 passou para 1.100. Então, agora os juros do próximo mês vai ser calculado sobre esse 1.100. Aí esse 1.100 passou para 1.300. Aí eu vou calcular o juro do próximo mês em cima de 1.300 e assim sucessivamente, tá? Todas essas prestações são calculadas no regime de juros compostos. E aí, você tem alguma dúvida? Manda para mim, eu vou ali dar uma olhadinha e eu já volto.
Então, temos aí algumas questões no fórum, no chat, mas eu vou sintetizar todas elas. Então, vamos lá. Primeira coisa, vai haver fórmula na prova, tá? Então, você não precisa decorar todas as fórmulas, você só tem que saber quando que utiliza cada uma. Por exemplo, se eu estou falando de uma forma de pagamento de um financiamento que não tem entrada, é pós-antecipada. Não tem carência, não tem entrada, pós-antecipada. Aí você vai verificar se você tem valor presente, valor futuro e prestação. E determinar qual das duas fórmulas que eu apresentei para você, você vai usar. Beleza? Ah, tem entrada. Ah, eu vou pagar a primeira prestação no ato do contrato. Antecipada. Aí você tem que trabalhar ali com qual das fórmulas você vai usar. Se for usar HP, não esquece, antecipada tem que utilizar aquela tecla de função, a GBEG e GEND, lembra? G7, G8, não esquece disso. E a diferida é sempre quando houver uma carência. Aí eu vou te falar uma coisa que você não perguntou. Lá no nosso primeiro encontro, nós trabalhamos com série de juros simples e série de juros compostos. Por que que agora eu estou usando prestações ao invés de usar série de juros compostos? Aquela série, ela é muito interessante de você usar o juro composto quando você tem poucas prestações. Quando você tem, por exemplo, 48, imagina que você vai montar aquele M1 sobre 1 mais I elevado a N, 48 vezes. Aí ela não se torna viável. Aí você vem aqui para a prestação, ok? Outro detalhe, casas decimais. É óbvio que vai dar diferença de casas decimais. Então, na prova, nós vamos trabalhar com valores aproximados. Porque se você usar 2 casas decimais e eu calcular com 4, vai dar uma pequena diferença. Então, para que não tenhamos esse tipo de problema, os valores estarão lá, valor aproximado. Tudo bem? Salvo se e somente se o valor for exato. Tudo bem? Ok. Você pode, então, trabalhar com essas questões que nós fizemos hoje, refazer esses cálculos utilizando a fórmula, utilizando HP. Lembra que tem um link em cada slide que tem HP para que você possa utilizar HP. Tá? Se você tiver HP para utilizar na prova, vai ser mais rápido. Se você não tiver, você tem que saber usar a fórmula para usar uma calculadora científica, que ela é mais em conta. Detalhe, você pode usar a calculadora no dia da prova, só que é calculadora, tá? Ó, não calculadora de celular, isso não pode, ok? Muito bem, pessoal, então vamos ver aí o nosso vídeo de encerramento, que ele vai fazer um fechamento geral de tudo que nós estudamos hoje. Olá, estamos chegando ao fim da terceira unidade de Matemática Financeira. Nessa unidade, você estudou sobre análise de investimentos. Vamos relembrar um pouco do que você aprendeu? Nessa unidade, você viu conceitos e aplicações atrelados a financiamentos com ou sem entrada, como determinar o valor e o número de parcelas e o valor à vista a partir dos valores das parcelas, e em condições especiais, como situações em que há carência. Além disso, você compreendeu como determinar a taxa de juros imposta em financiamentos através do método de Newton-Raphson. Na SR da unidade, você analisou as 4 propostas de financiamento de um carro, calculando a taxa de juros compostos e o valor das parcelas em cada caso e comparando cada opção com uma compra similar feita por um amigo. Na SP1, o vendedor da concessionária fez a seguinte proposta. O veículo poderia ser pago em 48 vezes mensais e iguais, sob a taxa nominal de 18% ao ano. Assim, você aprendeu como calcular financiamentos com N parcelas. Em seguida, na SP2, a proposta foi um pouco diferente. O vendedor da concessionária propôs que o veículo fosse pago em 48 vezes mensais e iguais, sob a taxa nominal de 18% ao ano e com entrada de 20% do valor à vista. Dessa forma, você aprendeu a calcular financiamentos com N parcelas e tendo o pagamento de entrada. Já a SP3 foi o momento de analisar uma nova proposta.
Dessa vez, seriam 48 vezes mensais e iguais, sob a taxa nominal de 18% ao ano e com entrada de 20% do valor à vista, com a primeira parcela, para dali a 3 meses. Aprofundando seu estudo, você aprendeu a calcular financiamentos com N parcelas, com ou sem entrada, sob a condição especial da carência. Finalmente, na SP4, você teve que descobrir a taxa de juros compostos do financiamento feito pelo seu amigo e calcular qual o valor da parcela para que o carro que você quer comprar fique em R$ 38 mil à vista. Nessa última SP, você compreendeu como determinar a taxa de juros compostos aplicada a um financiamento. A partir de agora, sempre que você for comprar algo, já pode aplicar tudo o que aprendeu nessa unidade. Como, por exemplo, na hora de decidir comprar um carro de verdade. Ao conhecer a taxa de juros e o valor do veículo à vista, você vai conseguir negociar um número de parcelas diferentes ou propor uma entrada até chegar a um cenário de compra satisfatório para você. Da mesma forma, se você for tomar um empréstimo num banco, você pode, ao conhecer a taxa de juros do lugar, tentar variar o número de parcelas e determinar um novo valor de prestações até chegar num valor compatível com a sua situação financeira. Muito útil, né? Bom, eu fico por aqui. Consulte sempre seu livro didático, não se esqueça do material complementar e, para aprofundar-se, cheque as demais fontes bibliográficas. Ah, antes que eu me esqueça, não deixe de ir até o seu ambiente virtual e responder aos questionários das pré- e pós-aulas, ok? Bons estudos e até mais!